Ei, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para a nossa oração das 3 e aguardando no Senhor a vitória que vem da parte do Senhor. Eu te convido a abrir o teu coração e eu te convido a orar comigo. Mas primeiro vamos abrir a palavra na carta de 2 Timóteo, no seu capítulo 1, no versículo 7, que diz: Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Assim, sendo, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Esse é um propósito de oração pelas causas, da nossa igreja e pelas causas inúmeras que as pessoas também têm pedido. E eu sou ovelha do pastor Sérgio Santos, da missionária Valquíria, sou uma dos membros, somos 4 que Deus levantou através deles para estar fazendo essa oração pelos propósitos da igreja. E irmãos, Deus tem feito coisas assim maravilhosas, coisas incríveis. E hoje à tarde eu estava meditando e Deus me deu essa passagem. Nós temos o propósito da construção do templo, a viagem que os nossos pastores estão fazendo, em Portugal, o ministério de teatro, pela finança da igreja, a peça que vai ter, enfim, o jantar. São alguns propósitos de oração que nós colocamos, que o pastor colocou, e a gente tem pedido, a Deus. Mas é claro que sempre chega, pedido de oração, sempre pessoas estão pedindo oração, e a gente aproveita para nesse momento estar incluindo algumas coisas, mas os propósitos são esse, mais de Deus, o aniversário da igreja, vida financeira, a peça teatral. E eu estava hoje meditando e Deus trouxe no meu coração esse louvor que eu coloquei no fundo da Léa Mendonça, dizendo que Deus não te deu espírito de medo. Eu falei, Senhor. E aí fui procurar, e essa passagem que justamente está aqui na 2ª carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, que diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas que Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Mas poder para quê? E não nos deu espírito de medo. A gente precisa ser usado para determinadas coisas, E aqui Paulo vai falar para Timóteo: poder, amor e de equilíbrio. E logo no versículo 8, do capítulo 1, ele diz assim: assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Participa comigo. Participa comigo do sofrimento do Evangelho, conforme o poder de Deus. Prisões, açoites, enfim. Se a gente for falar aqui do apóstolo Paulo, a gente traz à memória várias situações, E Paulo estava encorajando, nessa carta, Timóteo. E ele vai dizendo, a partir do versículo 3, exortando a Timóteo para que Timóteo ele seja fiel,
porque ele servia a Deus de consciência limpa. Então, dentro de prisões, fora de prisões, Paulo, ele convida Timóteo, vem comigo, participa desse evangelho, participa desse sofrimento, participa, né, da causa, independente desse sofrimento, independente das perseguições. E às vezes a gente passa por situações que trazem um peso muito grande por causa das lutas, por causa das guerras. E Paulo vai dizer: participa comigo do sofrimento por causa do evangelho. Você já parou para pensar que você pode estar passando algumas situações porque você escolheu ser crente? Você já parou para pensar que você pode estar passando alguma rejeição, alguma perseguição, calúnia, difamação, simplesmente porque escolheu servir Jesus Cristo? Você já parou para pensar que você pode estar vivendo de alguma maneira algum açoite por conta da sua posição, daquilo que você escolheu viver? E ele vai dizer: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, como eu estou lendo uma King James, em outras versões, Deus não nos deu espírito de medo. O Espírito Santo é o Espírito que ele é consolador, é conselheiro, ele é amigo. E o Espírito Santo é um Espírito que não é um espírito de medo. E é ele que, dentro de nós, promove uma ousadia, intrepidez para pregar, para exercer um chamado, para exercer com ousadia uma obra em nome do Senhor. E Paulo está aqui falando para o seu discípulo, falando para o seu aluno amado: participa comigo dos sofrimentos, participa comigo por essa causa. Então é um sofrimento por uma causa, não é um sofrimento por causa de uma escolha errada, não é um sofrimento porque eu decidi fazer as coisas da minha maneira, mas participa comigo, porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, gente, para suportar. Não é só poder de Deus para cair arrebatado, poder de Deus para poder rodopiar no mistério, poder para, enfim, mas poder de Deus para resistir, poder de Deus para continuar firme no posicionamento da escolha que você fez. Eu não sei quando você se converteu, eu não sei quando você levantou a sua mão para Jesus, eu não sei quando você fechou com Jesus, como a gente costuma dizer. Você fez a sua escolha de andar uma vida diferente. Poder para manter a tua escolha, poder para não negar essa escolha e para ir até o final. Até o final. Timóteo, participa comigo do sofrimento. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Paulo considerava, né? Eu sou prisioneiro de Cristo. E se você for parar para entender, quando a gente faz essa escolha, a gente renuncia, a gente abre mão. E vem sim açoites, e vem sim sofrimentos. Participamos sim dos sofrimentos. Outro dia eu estava meditando na palavra e questionando a Deus por certas situações. E Jesus falou comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, um trecho, né, do Sermão do Monte, que ele diz:
Bem-aventurados sois quando fois perseguidos, caluniados, preso, rejeitado, açoitado, por causa do meu nome. E ele disse para mim: você está sendo rejeitada por causa de mim. Você está sendo escanteada por causa de mim. Você está sendo tirada do convívio por conta de mim. Não sei se você está conseguindo entender. Mas é fazer renúncia por causa de um motivo. Por causa do Evangelho. Fazer a escolha de viver com Cristo e para Cristo. E algumas situações doloridas, algumas situações ruins, algumas situações chatas, sim, a gente vai viver. Mas aqui Paulo está dizendo para ele: Deus não te deu o espírito de medo. Deus não te deu o espírito de covardia, como na versão que eu estou lendo aqui, mas o espírito de poder, amor e equilíbrio. Poder para suportar, amor para suportar, para ainda assim amar quem te prendeu, amar quem te caluniou, amar quem te rejeitou, amar quem soltou a sua mão, amar quem você sabe que está fazendo de tudo para te prejudicar. Equilíbrio para se manter firme, com a cabeça firme, com a confissão firme, no meio de uma guerra, no meio de um sofrimento. Ele te deu o espírito, que não foi um espírito de covardia, que não foi um espírito de medo. Então sofre comigo por essa causa. Entra comigo nessa causa que Ele colocou no meu coração. Simples. Não tem muito rodeio. Mas eu entendi que Ele estava falando de posicionamento. E de manter esse posicionamento. Ainda que, apesar de manter firme a minha confissão, manter firme a minha escolha por Ele, independente de qualquer situação que se apresente diante de mim, sabe? Nesses últimos dias, irmãos, coisas complicadas de viver vão acontecer. E muitas das vezes a luta ela não parte, a perseguição não parte de ninguém estranho. Jesus vai dizer: os inimigos do homem são os da sua própria casa. E muitas das vezes é assim. São os da sua própria casa. São os do seu sangue. São os que dormem com você. São os que te batem no teu ombro e te chamam de amigo. Mas Deus não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio para suportar a escolha que você fez, para se manter apesar de qualquer situação que se apresente diante de você. Não nega a tua confissão de fé por nada. Não nega o Deus que você serve por conta de nada. Porque no final tem uma recompensa. Paulo vai dizer nessa carta para Timóteo: Timóteo, tem uma recompensa nos aguardando. Tem uma recompensa preparada para nós. Então participa comigo desses sofrimentos. Participa comigo. Naquela época, a igreja perseguida, naquela época não se podia mencionar, né, que se fazia parte do caminho. Mas é interessante que o livro de Atos vai dizendo que alguns deles tinham alegria de ser presos, tinham orgulho por estar sendo perseguido, de estar em prisões. Paulo entendia
Eu não sou preso. Não estou preso por homens. Eu estou preso em Cristo. Eu estou preso na escolha que eu fiz. Eu estou preso na posição que eu tomei. Vale a pena. Porque a garantia de ter a companhia do Espírito Santo, a garantia de ter o conselho do Espírito Santo, a garantia de ter a amizade do Espírito Santo, independente da situação que você viva. Eu não sei se você está no hospital, eu não sei se você está com diagnóstico de doença, eu não sei se você está vivendo um problema conjugal, eu não sei se o teu problema é financeiro, mas o que Paulo está aconselhando a Timóteo aqui, resumindo, mantenha-se firme. Não oscile. Não coxinde os pensamentos. Mas mantenha firme a tua confissão. Porque Deus não te deu um espírito de medo. Pense nisso como uma capacitação para viver qualquer coisa. Mas não sozinho. Não sozinha. Mas com o Espírito de Deus, que é um espírito de poder, que é um espírito de amor e é um espírito de equilíbrio. Confia nisso, porque é passageiro. É passageiro. Até um ditado que é muito dito: viver o processo, passar pelo processo para viver o propósito. Participa comigo dos sofrimentos. Eu pensar que amigo, hein? Me convidava a participar dos sofrimentos. É porque ele tinha consciência da importância de sofrer. Porque é o que o Senhor Jesus disse para o profeta Ananias: vai lá, porque esse para mim, lá no livro de Atos, se não me engano, capítulo 9, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, importa que ele sofra por amor de mim. E Paulo aqui está fazendo a mesma coisa com Timóteo. Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Vale a pena manter a confissão. Vale a pena manter o foco em Cristo. O Senhor está te convidando e me convidando a sofrer por amor da causa dele, da causa do Evangelho. Hoje ainda não somos presos, né? Não estamos em prisões por causa da pregação do Evangelho. Temos uma vida de liberdade, mas isso não quer dizer que a gente não viva sofrimento por causa do Evangelho. Cada um aqui sabe aonde a luta se levanta para que você venha negar a tua fé, para que você venha largar de mão, desistir, e que o Senhor te encontre firme, e que o Senhor te encontre com esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, apesar de todo o sofrimento, de toda dor e dificuldade, porque você decidiu a entregar a tua vida a um Deus que não é covarde. Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, Deus da Bíblia, não te deu um espírito de medo. Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei só. Eu vou preparar o lugar, eu vou preparar a moradia de vocês, mas eu estou enviando alguém que vai cuidar de vocês. Eu estou enviando alguém que vai caminhar com vocês, que
que não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia. Busca a presença do Espírito Santo, que está chegando o dia que a igreja vai ser arrebatada. Não queira ficar, não queira passar pela tribulação, porque esse Espírito que foi enviado, ele vai embora, ele vai levar a sua igreja. Tem sofrimento hoje, coisas terríveis acontecendo na terra? Tem. Mas nós temos a companhia do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que Jesus relatou que viria para tomar o lugar dele. Se tu pudesse entender, se tu pudesse entender que ele é aquele que te acorda pela manhã, ele é aquele que enxuga as suas lágrimas, ele é aquele que te dá de comer, ele é aquele que te veste, ele é aquele que entende os seus conflitos mentais e emocionais, ele é aquele que não te julga quando você não está de bom humor. Ele é aquele que não solta a sua mão quando todos soltam. Ele é aquele que não te deixa só. Jesus mandou esse amigo que intercede por você diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Sofre comigo por essa causa. Sofre comigo por amor dessa causa. Não temas. Não temas. Porque Ele te capacita com ousadia nessa madrugada. Ele te capacita com poder para manifestar na terra aquilo que Deus te chamou para fazer. Te chamou para fazer em nome dEle. Então vai cheio dEle, vai revestida dEle, busca, faz sua parte, chama por Ele, porque Ele não nos deu um espírito de medo. Quando você perceber, você vai estar exercendo esse chamado que eu aqui não tenho poder de saber o que é, com tanta ousadia, com amor, com poder e com equilíbrio. Sofrer por uma causa, a causa do Evangelho. Ser participante desse sofrimento. Mas por uma causa que salva vidas, que muda circunstâncias. E os motivos que a igreja lança, a nossa denominação está lançando, são estratégias dadas por Deus para os nossos pastores, para que almas sejam alcançadas. Para que no final pessoas entrem na igreja e levantem sua mão e reconheçam que só existe um Deus. Pessoas que entram dentro da casa do Senhor e ouvem uma palavra e de repente têm os olhos do seu entendimento aberto, que precisam mudar de vida, e ali elas levantam a mão, fazem a sua confissão de fé e reconhecem que o Senhor Jesus é o Salvador da vida delas, como um dia Jesus nos deu a oportunidade. Você que hoje está de pé, você que hoje já está na presença, já tem uma experiência, sofre por essa causa. Porque Deus não te deu o espírito de medo. O medo não vai te paralisar em nada na sua vida. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero te convidar agora a orar
para que Deus te faça entender que Ele é aquele que te capacita para fazer em nome dEle. Você é representante dEle aqui na terra. Por menor que seja o trabalho, mais simples. Ninguém pode saber. Você pode ser aquele dos bastidores que ninguém nem conhece, seu nome nem aparece, mas que tem uma importância extraordinária no reino de Deus. Participa comigo, se eu te convido. Participa comigo, Timóteo, desse sofrimento, que Deus não te deu um espírito de medo. Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Se você quiser, ajoelha. Se você quiser, bota a mão no seu coração. Se liga com Deus agora. E eu quero pedir, estão inclusas todas as causas da igreja, que no final são para isso, para que pessoas se rendam a esse evangelho, para que pessoas conheçam esse Jesus que a gente conheceu um dia. Vamos orar. Vamos orar para que pessoas se rendam através de todas essas estratégias, que são estratégias. De repente você é de outra denominação. Eu não esteja entendendo muita coisa que está sendo feita, mas a igreja tem as suas manobras, as suas maneiras para atrair as pessoas para Jesus, porque a visão é ganhar almas, é para que as pessoas elas tenham acesso ao que a gente teve um dia. E por isso a gente escolheu mudar de vida. E por isso o Espírito Santo hoje está nos convidando a sofrer por essa causa. Por essa causa do Evangelho, conforme o poder de Deus, como está no versículo 8. Vamos orar, porque Deus vai responder. Vamos orar, porque Deus ele tem algo para fazer através da nossa vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nessa madrugada, que é uma madrugada de vitória, eu quero te louvar por essa palavra. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que se dispôs em acordar e se sacrificar nesse horário, mesmo tendo que trabalhar amanhã. No nome de Jesus eu venho pedir pelas causas da nossa igreja, pelos propósitos, pela estratégia que o Senhor deu. Em nome de Jesus, meu Pai. Mas eu sei que aqui no meio tem pessoas com problemas, pessoas que esse vídeo vai chegar, vai alcançar, passando dificuldades extremas, sofrimentos, meu Pai, açoites, situações que estão trazendo medo, situações, meu Pai, que estão trazendo insegurança, situações, meu Pai, que estão tirando o sono, trazendo preocupação. No nome de Jesus, meu Pai, eu venho te pedir, entra com providência na causa da tua igreja. Entra com providência, meu Pai, na causa do teu povo. Entra com providência, Espírito Santo, e tira o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nos dê ousadia, nos dê unção, meu Pai, apropriada para fazer aquilo que o Senhor designou. Deus, alcança as vidas, alcança os lares, alcança os casamentos, alcança os filhos, os netos, os cônjuges. Meu Pai, abre as portas. Levanta pessoas, Pai, como empresário. Levanta pessoas como funcionário público. Levanta pessoas, Pai, em todas as áreas dentro da nossa igreja. Faz um mover, meu Senhor, em várias profissões, em várias áreas. Levanta pessoas, meu Pai, porque a Bíblia conta que os membros da igreja primitiva, eles vendiam suas coisas e repartiam entre eles, meu Pai, para que não faltasse nada.
olha para os propósitos da nossa igreja e levanta recursos, levanta pessoas, meu Pai. Levanta mantenedores, levanta pessoas que vão entrar nos propósitos. Capacita, abençoa financeiramente, abençoa de maneira sobrenatural. Toca no coração daquele que está aflito, toca no coração daquele que está com insônia, toca no coração, meu Pai, daquele que está em desespero, endividado. Toca, Senhor, no coração daquele que não sabe o que vai fazer, como vai pagar, como vai botar de comer dentro de casa. Muda a história, muda o quadro. Abençoa os obreiros da nossa casa que estão envolvidos na peça, envolvidos nos ministérios. Dá palavra aos pregadores. Ajuda, Deus, na obra. Toma, Senhor, a liderança. Continua dando sensibilidade para ouvir e nos direcionar, para nos instruir, para que continue sendo instrumentos de glória da tua parte. Nessa noite, Deus, arranca o medo. Nessa noite, arranca o medo. Espírito Santo se move, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Cura, Pai. Cura, Pai. Cura, Senhor Jesus. Seja qual for a enfermidade da alma, seja a enfermidade do corpo físico, enfermidade na mente. Cura, Pai, e traz para a tua santa presença. Eu glorifico o teu nome pela grande oportunidade de fazer parte desse projeto, pelas pessoas, meu Pai, que pedem oração, pelas pessoas, Pai, que se unem conosco, Senhor, pessoas que estão com o coração disposto a fazer aquilo que o Senhor quer. Porque eu sei que tu é aquele que vê cada propósito, vê cada um individualmente fazendo a tua santa vontade. Eu quero já te agradecer, porque pela minha fé eu posso ver pronto aquilo que ainda não está de pé. Pela minha fé eu posso ver pronto. Eu posso ver pessoas se rendendo. Pela fé. Tira o medo, meu Pai. Tira o medo, Senhor. E dá vitória, Pai, ao teu povo, à tua igreja nessa madrugada. Te agradeço, meu Deus, pela rica oportunidade de poder pregar ainda o Evangelho, porque eu sei que vai chegar uma hora que nós não vamos poder. Mas continua nos dando ousadia para falar do teu amor, para falar, meu Pai, para aquele que precisa, para botar o joelho no chão, para ler a tua palavra, para andar, Senhor, em amizade e comunhão verdadeira, sincera e genuína contigo. Assim eu entrego essa madrugada nas tuas mãos, crendo que tem vitória da tua parte. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo. Autoridade, no nome de Jesus. Amém. Eu deixo para você um abraço e digo: não temas, porque Deus não te deu o espírito de medo. E eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração para você entender qual é o propósito desse sofrimento. Mas é bom quando o sofrimento vem da parte de Deus e pela escolha que a gente fez. A escolha correta de servir a Jesus vale a pena. Vai até o final. Vai até o final. Deus abençoe. A paz do Senhor.